Olá, meu povo, mais um Cenários 2022 com a dupla Cariocada, apesar que é um carioca de Salvador, né? Quem? Luiz Alves e Roberto Mota. É mesmo? É, nasci em Salvador. Caraca, Mas ficou quanto tempo lá? Acho que menos de 2 anos. Aí fui pro Rio, né? Ah, então é carioca e vira torcedor do Fluminense. Mas isso a gente deixa pro Isso final. é o que menos importa, né? Meus amigos, vamos lá gravar o podcast aqui, que ele também vai ao ar depois no nosso canal do YouTube, e fazer a primeira pergunta de todas. Hoje saiu o IPCA, então hoje nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 9 de junho, saiu o IPCA de 0,47, veio menor do que esperado, mas serviços eu achei que veio forte demais. E nós estamos indo para umas férias, que provavelmente serviços vai vir mais forte ainda. O que vocês estão pensando para o IPCA desse ano? Vamos lá, começar pelo Luiz, vamos. Bom, a projeção lá da casa, se o meu economista não vai matar de eu falar groselha aqui, eu acho que está em torno de 9% já, que é acima do que o mercado tem, né? E ele, inclusive, achava, né, até o IPCA de hoje, depois desse IPCA ele não revisou ainda, mas que havia riscos, né, se essa dinâmica continuasse, de até surpreender ser um pouco pior do que esse número, a inflação, né? Mas a incerteza em relação ao IPCA ainda é muito grande, né? Em relação à inflação é muito grande. Muitas moving parts, muitas coisas. Isso tudo tô falando pré-redução de preço da gasolina, pré-tudo, tá? Então. A redução também é um mistério, como é que vai ser essa conta, né? Mas também é um mistério. Então é basicamente assim: pode ser. Para esse ano já tá com mais cara disso, né? Mas pro ano que vem pode ser qualquer coisa, assim. Essa que é a grande certeza, né? Quanto que vai ser ano que vem o IPCA e aí... porque ainda vai depender, pra mim, ano que vem, além de qualquer coisa, quem vai ser eleito, né? Também tem isso. Quem vai ser eleito pode tomar decisões diferentes. Ah, mas Roberto Campos Neto fica, mas e o dia a dia do Ministério da Economia? Exato, exatamente, é muita certeza. Fechou. Muita certeza. E aí, Motinha? Bom, acho que em relação a discutir a inflação de 2022 agora, com essa questão do ICMS, tipo assim, meio muito no escuro, porque falar que a inflação é 9, 9,5, 10, 8,5, acho que não é muito a relevância, tá? A relevância mesmo, primeiro, a inflação está espalhada. Tá, realmente em serviços, a inflação está espalhada. A gente tem um problema do Brasil, eu que tenho cabelo branco, eu sei bem disso, que é a indexação. Tá? Então a gente tem vários pontos aí que deixam uma lacuna muito grande. Mas o fato eu acho que a inserção dessa discussão do ICMS só traz incerteza. Tá? Se você botar no limite, deu tudo certo, conseguiram reduzir, os estados foram parceiros, entre aspas. Estamos falando que o IPCA pode cair 3 pontos esse ano de 2022. Vim para 6. Se é 9,5, 6,5, se é 8,5, 5,5, que é uma senhora desinflação. Tá? Mas é aquilo, vai custar 50 bi. Será que virou o ano, vai acabar mesmo na virada do ano? Ou vai transformar isso como é no Brasil? Temporário permanente, né? Que aí estamos falando de um rombo fiscal difícil de calcular. E se o lado fiscal se prevalecer, a responsabilidade fiscal prevalecer e acabar na virada do ano? Você está trocando a inflação de 3 pontos agora, que vai voltar o ICMS para o ano que vem. Então, qual vai ser a inflação no ano que vem? É isso. Tá? Então, tá tudo junto e misturado que tá de cada vez o grau de visibilidade tá muito baixo. Tá? Então, isso eu já remonto a história. Qual o grau de visibilidade do nosso Banco Central? Com essas duas variáveis. Tá? Então, a situação é difícil, mas resumo. Nada acontecendo, 9. Se vier realmente a questão do ICMS, na máxima eficiência, estamos falando de 3 pontos, cai para 6. Que é uma bela... Só que está aí a inflação do ano que vem. Então, Cabral, está tudo muito, muito, muito complicado, muito difícil. E tempos difíceis, né? Infelizmente, tempos difíceis. E como é que fica o Banco Central nesses tempos difíceis? Você acha que a inflação já vai convergir? Ela já bateu o pico, que esse pico era outubro, esse pico era novembro, esse pico foi abril, tá virando maio, teoricamente, será? Em que parte do mundo você tá falando Brasil, do pico? Não, eu tô com uma brincadeira, acho que brincadeira, quando eu coloquei isso, eu quis levantar uma brincadeira, ninguém sabe qual é o pico. Amanhã sai o CPI americano. Tá, então, será que nos Estados Unidos fez o pico? E as commodities? E esse petróleo? $120, $130, $140. Então, teoricamente, a gente está perto do pico. Tá, mas é teoricamente, então acho que não tem ainda uma certeza que a gente está
na iminência do pico. O número hoje foi bom? Foi. Mas o núcleo está rodando a 2 dígitos, cara. A gente está há 9 meses, Luiz. Há 9 meses a inflação 2 dígitos. Não é simples. A última grande desinflação que o Brasil teve foi com o Irã, em 2016, que caiu de, se não fala a memória, caiu de 10 para 5 e pouco, foi 4,5 pontos de desinflação, foi a maior desinflação que o Brasil já teve, e ela foi construída com um Banco Central muito duro, muito mais conservador que o mercado imaginava. Na época a discussão vamos alterar a meta, vamos flexibilizar a meta porque choque de commodities, vamos isso, vamos aquilo, não, a gente vai perseguir, e conseguiu. E só foi derrubar os juros muito tempo depois. Entrou e também contou com 2 eventos super importantes. Um fiscal muito contracionista do governo Temer e o teto dos gastos. E o mundo também ajudou na época, né? A gente não tinha o Covid eu só quis olhar o by the books, tá? Tipo assim, a gente teve lá um Banco Central muito mais duro que a gente imaginava na época. Se você voltar atrás, as apostas do mercado, vai cortar em 3, 4 meses, 25, eu vou ter cortado de 50. Demorou a cortar, 14, 25, ficou muito tempo. E teve essa contração fiscal que para mim fez a grande diferença. Lembrando, antes do governo Temer, os gastos cresciam a 6% real, a inflação mais 6%. De uma hora para outra zerou isso, teto dos gastos. Então teve realmente uma contração muito grande que ajudou a desinflação. Alguém acredita em contração fiscal para o ano que vem? Ou para esse ano? Ano de eleição é complicado, né? Não, tudo bem. Mas assim... se olhar base contra base, esse ano foi enorme, etc. Mas eu acho vai ter um fiscal que acho que vai... Eu acho que tem que contemporizar um pouco aí, acho que essa é a grande discussão toda, né? Em relação a tudo isso, porque o teto dos gastos ele só olha um lado, que é o lado do gasto. Ele não olha o lado da arrecadação. E no final do dia, quando você está olhando sustentabilidade da dívida, você tem as 2 componentes, né? Então, na verdade, não deveria ser teto dos gastos, deveria ser a meta de superávit primário, que deveria ser respeitada, deveria ter alguma punição. Então, aí, o que é muito diferente de agora do passado, na minha opinião, é que naquele momento lá, pós-Dilma, lembrando que na eleição de 2014 você tinha um desemprego no Brasil de 3,5%. 4%, se não me engano, né? Menor desemprego dos últimos não sei quantos anos. E ali, naquele momento, você tinha um setor de serviços que crescia muito, com inflação muito grande, e aí você tem a inércia inflacionária, que é o cenário americano hoje, né? Você tem nos Estados Unidos um desemprego muito baixo, a renda por hora aumentando, né? E isso aí é o que, em tese, porque eu sou engenheiro e eu consigo olhar para a economia e falar, cara, isso aqui não é engenharia. As pessoas tentam transformar isso em engenharia, mas isso é uma ciência social, não é uma ciência exata. Se olha uma estrutura cristalina de um metal, ela é sempre igual. Não importa se você está no Brasil, se está nos Estados Unidos e tal. Na economia, não. Cada momento é um momento e cada país tem uma particularidade, uma situação, enfim. Então, assim, todos são casos particulares, né? Mas, voltando, naquele momento, em tese, né, você tinha essa inércia inflacionária causada pelo setor por um desemprego muito baixo e, além disso, você tinha déficits fiscais crescentes, né? E as commodities que colapsaram. Então, você juntou tudo zoado, né? Você tinha déficit em conta corrente, déficit fiscal e pressão fodida, ferrada no mercado de trabalho. Hoje em dia, você tem uma situação que, na minha opinião, é difícil justificar um Banco Central tão duro quanto ele tem sido. Por quê? Duro você fala em quê? Em meta Selic? Em meta Selic, e jogar o juro real para 5% para 2045. Cara, isso quebra o Brasil. Assim, nenhum país no mundo se desenvolveu com o juro real desse tamanho nos últimos 20 anos. Então, assim, é uma coisa que não dá para entender. Aí o argumento o plano vai funcionar como funcionou no passado e tal. Só que o que a gente tem visto agora, e fazendo também um pouco advogado diabo, vamos falar, mas a defasagem da política monetária e tal, mas o que você tem visto agora é que, apesar da gente ter feito o maior arroxo monetário do mundo, a nossa inflação está se comportando exatamente igual à inflação lá de fora. Por quê? Porque, na minha opinião, é a mesma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Você teve um choque de preços de bens e agora você tem uma recomposição de salários. Por isso que a inflação de serviço é muito forte. O barbeiro lá, até ontem, ele estava cobrando 35 pratas o corte, mas ele já estava pagando no arroz lá o dobro, o triplo. Então ele fala, mano, não estou mais conseguindo comer. Ele precisa repassar o preço. Então a inflação de serviços, ela é difícil você julgar se ela é muito ruim, porque, de certa forma, ela também é a recomposição de renda, né? Só que, voltando ao que a gente tem hoje, a gente tinha, todo mundo projetava que a dívida PIB ia subir até quase 100 e depois ia começar a convergir, ia gerar superávit primário lá em 2025, né? Porra, esse ano a gente está projetando... Ano passado a gente já não teve déficit, não é? E esse ano a gente está projetando superávit de 1,5 e a dívida PIB, que era para ir para 90, está em 78.
A dívida bruta, né? Se você olhar a dívida líquida, ainda é menor porque a gente tem reserva parruda. 58, vai para 58. 58. Se você olha 58 dívida PIB no Brasil, um país que nem o Brasil, não é nenhum absurdo. Tudo bem, mas o Peru tem 20, sei lá. Tá, mas o Peru tem 6 milhões de habitantes, sei lá. A gente é um país muito maior, com muito mais solidez mesmo, solidez institucional. Que essa que é a grande variável no final do dia para saber se o negócio vai dar errado ou vai dar certo. Entendeu? Porque até já estou viajando aqui, eu vou voltar para a terra. Mas, por exemplo, inflação derruba governo. Né? Com certeza. Então, em teoria, tu não precisa de teto dos gastos. Porque se algum governo exagera no fiscal, vem a inflação e derruba o cara. E o objetivo do governo é se perpetuar. Qual que é o problema? O problema é quando você tem um governo que estoura a inflação e não sai. Não sai porque vai lá e fala, eu não vou sair, que nem um Maduro da vida. Que nem esses países africanos que são dominados por ditaduras. Aí você tem um problema, porque aí você não tem esse jogo de poder, esse jogo de contrapeso, entendeu? E aí você entra numa espiral explosiva. Por isso que o André Lara Rezende fala que inflação não é fruto de expansão monetária, inflação é fruto de instabilidade do regime político. E ele nem entra no mérito se é bom ou não um comunismo chinês ou uma democracia americana. Ele só fala que tem que ser estável. E é interessante isso, porque no final do dia você olha e faz bastante sentido. Então, voltando aqui, hoje a gente tem um cenário de superávit primário, dívida PIB controlada convergente, commodities explodindo, que é mega vantajoso pra gente, superávit em conta corrente, que a gente não tinha há muito tempo também, e com tudo e reservas gigantes. Então, assim, com tudo isso, eu não entendo por que o governo precisa ter o maior juro real do mundo. Se você quer ter o maior juro real do mundo, então também eu não entendo por que precisa ter um superávit de 1,5%. Então, assim, no final do dia, eu até achei boa essa medida, porque... ICMS, no caso. A medida de corte de imposto da gasolina, porque isso aí é uma coisa que vai ser muito difícil de ser revertida. Porque imagina só, assumiu o Lula no dia seguinte. Aí o cara chegou, galera, agora... A gasolina voltou para 7. Exato, agora vai voltar para 7 e vou queimar, vamos tocar fogo no Palácio do Planalto. Então é muito difícil ser revertido. Você está consumindo um pedaço, óbvio, desse superávit inesperado, né? Por outro lado, você está fazendo isso sem dar o cheque. Porque se você dá o cheque para a pessoa, ela é uma expansão fiscal também, de certa forma. Quando você reduz imposto, é igual você fazer uma expansão fiscal. Só que não é uma expansão, só que é uma expansão fiscal com uma contrapartida deflacionária. É diferente de você falar, não, vou pegar os 170 bi e aumentar o Bolsa Família. Com a gasolina onde está, vai gerar mais demanda agregada, os preços vão subir mais. É mega inflacionário. Nesse ponto, vai gerar mais demanda agregada. Por resto, os preços, em teoria, podem subir, como de serviços, só que, por outro lado, você tem um preço reduzindo de um dos insumos mais básicos da economia. E aí, com isso, você diminui um pouco a carga tributária e você aumenta a transferência de Brasília para os estados, que é justamente o discurso desse governo que eu concordo de federalização. Né? Então, assim, eu acho que, dado esse arcabouço todo que os caras olharam, falaram assim, porra, se ele tivesse um Banco Central que não era tão rock quanto esse, ele eventualmente podia até falar, bom, já que o cara não está tão preocupado com a inflação assim, né? Vamos dizer, ele está fazendo uma receitinha americana. Vou olhar para 2024 e vamos ver o que vai dar. Eu posso, de repente, usar esse dinheiro para outra coisa. Ou posso, sei lá, entendeu? Usar ele para gastar em infraestrutura, mas aí também seria inflacionário. O Banco Central não está tão preocupado, juro mais baixo, o custo da dívida nominal menor, tudo bem. Agora, quando você tem um Banco Central com essa função de reação, ele falou, bom, então vou gastar esse dinheiro ajudando o Banco Central a ficar menos preocupado. O problema é o que você falou, né? Que a gente não sabe se vai voltar tudo ano que vem. Mas eu acho muito improvável que isso aconteça por causa disso, né? Então, o que eu acho? Quais são os contrapontos? Primeiro, se você voltar 3 meses atrás, a gente não tinha expectativa de inflação ser 9. Tá? Não tinha 3 meses atrás. Verdade. Então, se você perguntasse pro Luiz, para você mesmo, Cabral, para mim mesmo, qual vai ser, onde é que vai parar? No 10, no 9, 10... há 3, 4 meses atrás. Mudou completamente, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Mas eu acho que não tem por que subir esse juros. O juros justamente estava parado a 10 há muito tempo. Bom, Cabral, o que eu acho que é o contraponto? Qual é a prova do pudim? A inflação está aliviando ou não? A gente está rodando a inflação a 13%, 12,5%. Hoje veio 12,80%, não falo a memória, 12 meses. A gente está 9 meses acima de 2 dígitos. Serviços, porra. Mas fazendo advogado do diabo, isso é uma prova de que subiu um pouco os juros? Ou isso é uma prova de que subiu os juros não adiantou para controlar a inflação? Tipo assim, a alternativa é difícil. A inflação demora também. Né? Eu acho que seria julho, agosto. Né? Fato, tá? O mundo tem que trabalhar com juro real mais alto. Quando você falou de juro real, primeiro, como é que eu divido a história em 2 pedaços? Tá? O juro real de curto prazo é política monetária focada na inflação.
Tá? Então vou botar um juro real de curto prazo aí de 1, 2 anos, de 5, 6. A economia vai se ajoelhar? Vai. Ano que vem vai ser um ano muito desafiador? Sim. Esse ano, por exemplo, já que eu falei da economia se ajoelhar, 4 meses atrás a gente falava crescimento do Brasil o quê? De meio. A gente falava que era menos de meio. Acho que pode ser 2 esse ano. Daí pode ser 2,5. Então, a estatística tá 1,5, né? Se não crescer mais nada, dá 1,46. Então, 2,5, entendeu? Olha como, em primeiro lugar, como é bonito e é legal essa história de macroeconomia, essas coisas. Em 3 meses muda tudo. Tipo, embaralha as cartas de novo, juro real, então bom. Então, política monetária, ela visa a inflação de 1, 2 anos. O juro, quando você vê um juro do que o nosso tesouro paga, que é uma vergonha. Aí vai uma pergunta. É o fiscal. De você avançar. É aquela questão de foto e filme. Tá, mas faz a pergunta. Porque tem a ver com a emissão do tesouro. Ele tá com um tri de caixa. Por que emitir toda semana 8 a 10 de bi de IPCA mais 6? É aquele trade-off. Tipo assim, hoje ele tem o direito, ele não deveria emitir dívida longa indexada IPCA. Tá bom, vou vender IPCA de 3 anos, 4 anos, a 5, a 6, que seja. Mas aí sim é uma política monetária. Quando você extrapola e vende papel de 30 anos, 2055 a 5,80, 5,90... É para quebrar o país. Não, de novo, qual é o PIB potencial do Brasil? Quanto que o Brasil pode crescer? 2? É insustentável, tá? Então... eu acho tão engraçado que o Campos Neto, na última apresentação que ele fez, ele falou assim, não, porque o problema é que o PIB potencial do Brasil hoje ele é mais baixo, ele está diminuindo porque falta investimento. O Brasil precisa de investimento. Aí eu te falo, cara, dá vontade de falar para ele, cara, como é que tu quer que alguém invista com essa Selic, com esse juro real, cara? O mundo inteiro é um processo competitivo, concorda? Você vai fazer uma fábrica de semicondutores aqui, você vai competir com a fábrica de semicondutores na China. Aliás, até alguém falou isso outro dia, teve tá tendo uma mudança, né, nas cadeias de suprimento, e alguma grande fábrica de semicondutores foi procurar algum país por aqui para botar. Descartou o Brasil na hora. Entendeu? Por quê? Primeiro você tem uma desvantagem geográfica fodida, que é a de ser dita, que a gente está isolado no mundo, então tudo aqui tem um custo de frete bem maior para chegar no mercado desenvolvido. E o segundo que, o cara vai se financiar lá fora, mas se ele for fazer o hedge, ele vai pagar o juro daqui. Com o juro real de 5%, como é que o cara vai ser competitivo em relação a uma planta num outro país onde ele vai se financiar com juro real de 0 ou de meio? Entendeu? Então, assim, Aí o Roberto Campos Neto fala isso, eu falo, cara, mas assim, o que você quer? Entendeu? Como é que você quer que as coisas se ajeitem, né? Tipo, quem vem antes, o ovo ou a galinha, né? Então é complicado pra caramba, né? Aí o argumento, o final escapatório é fiscal, eu concordo. Tem que fazer contração fiscal, levar a dívida PIB pra 0. Aí todo mundo vai ficar... País emergente precisa ser financiado. Mas tentando pegar o gancho aqui, tá? A prova dos 9, a prova do pudim, volta 3 meses atrás. A gente vai ter que contrair o mercado de trabalho. Como você fala contrair o mercado de trabalho se o desemprego tá 11,5? Tá o desemprego que saiu o último? Não, foi 10,5. 10,5. Provavelmente vai pro final do ano 9,5. E dizem que essa é a Nairu, né? Isso é que é mais chocante, né? Então, eu acho que o ponto primeiro, tá? Eu acho que o mundo todo tem que desaquecer. Isso. O mundo todo tem que desaquecer. Até onde os nossos juros têm que ir e por quanto tempo tem que ficar parado até a inflação ceder. E ceder de forma consistente, como foi o Willan. Tá? É a mesma discussão. O Willan foi chamado de louco, que tinha que rever meta, tinha que flexibilizar, faz uma meta alternativa, faz isso, faz aquilo. Vamos fazer o by the books. Vai derrubar o crescimento? Vai. Mas quando a inflação cair de forma consistente, abre um espaço de cair de verdade. Cair de novo para ser, acho que dá 7%. Você teria jogado a 13%, 13,25%? Você teria parado antes? Cabral, não sei nem se vai parar 13,25. Tá? Eu acho o seguinte, enquanto a inflação não mostrar para mim que ela está invertendo, enquanto os serviços não estiver caindo ou parar de subir, tá? Eu não vejo... Acho que na verdade são duas escolhas de Sofia. O que o nosso Banco Central quer? Parar logo. E com o argumento que tem muito lag de política monetária para bater na atividade. Ok. Alternativa B, comprar credibilidade. Eu continuo subindo até a inflação cair, aí sim eu posso cortar com consistência. São duas estratégias. A tal da perseverança, que é chegar num patamar que ele achar que é certo, 13,25, irrelevante, 13,25, 13,5, e parar, por quê?
6 meses, 8 meses? Aí vai depender da inflação global, o que os principais bancos centrais do mundo vão fazer, se os principais bancos centrais do mundo, o BC brasileiro não vai conseguir derrubar a inflação global. Mas o BC americano, o BC dos grandes países desenvolvidos, esse sim tem o poder de derrubar a inflação, commodities, etc. Então, eu acho que o nosso BC tem que continuar subindo até ter uma segurança que a inflação fez a inflexão mesmo, tá? E a gente não tem essa certeza. Eu não tenho a certeza, eu não tenho... Não, é impossível ter certeza, é impossível. Então, eu acho que o nosso BC não deveria ter parado no 10. Não, eu acho que os próprios números estão dizendo agora, não parou no 10 e a inflação está cada vez mais... Pô, já estamos falando de inflação em 2 dígitos, de novo. Olha o histórico brasileiro, entendeu? Volta para 2000. Qual foi a maior desinflação da história do Brasil? Foi em 2016, caiu 4,5 pontos. Estamos falando de tirar uma inflação de 10 para a inflação do ano que vem de 6. E a que custo? Tá? É um custo que a gente vai ter que pagar. Eu acho meio difícil, e sempre lembrando, as coisas oscilam muito rápido. A frase é: 3 meses atrás ninguém imaginava a inflação desse nível, ninguém imaginava os juros desse nível, e agora a gente tem que lidar com isso. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Deixa eu fazer uma pergunta. E você, Cabo? E você? Eu teria parado esse juro já 10, 11%. Não teria jogado isso tudo, não. Eu não teria... Só que eu trabalharia em parceria com o Tesouro Nacional, para ele ajudar a acalmar a curva longa. Primeira coisa, né? Não, o que eu teria... Eu chamaria o Tesouro para conversar. Você até me perguntou na época lá que você me viu criticando, falou assim, pô, mas você acha que não era pro cara estar subindo os juros? Eu falei, não. Eu acho que era para estar subindo os juros. O que eu acho que ele nunca poderia ter feito, e aí eu acho que de fato foi uma cagada assim, sem precedente, foi subir na velocidade que subiu e ficar falando de juro real muito acima do neutro, com esse cenário no qual o mundo está no outro pé. Ontem saiu, por exemplo, o Banco Central do Chile, se eu não me engano, subiu os juros. Cara, o juros está o quê? Está 8% lá, 9%, se eu não me engano, 8,5, com a inflação rodando a 10%. Entendeu? E você olha, o Chile hoje em dia é presidido por um esquerdista, o Chile tem reservas, tem uma dívida PIB um pouco menor que a nossa, lá 20 bem menor. Bem menor. Menos da metade. Mas é um país que também está lá com as suas questões. E aí tem também exportador de commodities pra caramba, também tem superávit de conta corrente e tal. Mas assim, qualquer lugar do mundo que você olha, o Brasil é um caso particular. É isso que eu não entendo. Eu acho que a gente tem uma síndrome de vira-lata que nos prende no subdesenvolvimento, sinceramente. É isso que eu acho. Porque esse ciclo de você jogar a bomba de nêutron, usando aí, parafraseando o professor Paulo Gala, usar a bomba de nêutron para poder implodir a economia, para depois soltar, para usar outra bomba de nêutron, fez a gente perder os últimos 20 anos de desenvolvimento. Entendeu? Eu não consigo dissociar isso, essa perda dos 20 anos de desenvolvimento, da política monetária que foi usada aqui ao longo do tempo. Eu acho que ela cumpriu a sua função. Só que o Brasil mudou completamente de arcabouço e ela continua a mesma. É isso que eu não me conformo. Porque quando você fez isso lá atrás, na época do FHC, você não tinha reserva, você não tinha confiança, você não tinha nada, né? Era como se fosse um país realmente se ajeitando. Ali você precisava mostrar que o Banco Central ele era absolutamente rigoroso. Ali você precisava dar um choque nos juros para trazer o câmbio para baixo. Ali você precisou pegar dinheiro emprestado com o FMI. Hoje em dia, o que esse Banco Central, na minha opinião, tentou fazer com esses juros? Ele tentou dar um choque no câmbio, que ele conseguiu. Só que o que é inexplicável é como é que o câmbio foi para lá.
Porque com todo esse arcabouço a gente era para estar com o câmbio igual ao México, o câmbio igual ao Chile. E não ter sido o câmbio que mais depreciou do mundo. Por que foi o câmbio que mais depreciou do mundo? Aí eu te falo, porque o câmbio não reage só a diferencial de juros. O câmbio reage também a diferencial de crescimento. Então se você olhar na história da Dilma e tudo mais, a gente foi abrindo o diferencial de juros e o real foi depreciando. Porque a gente ia tendo menos crescimento pela frente. E aí quando você joga lá a conta, porque tudo deságua na convergência da trajetória dívida PIB. Então, quando você tem um crescimento maior, você tem uma maior probabilidade de gerar superávit primário, óbvio, se isso não é feito pelo governo, né? Com isso aí você tem uma melhor sustentabilidade da dívida, a tua moeda aprecia. Você gera mais valor, né? Você gera mais confiança na moeda. Quando o cara fez isso, assim, uma coisa que foi flagrante, assim, primeiro, durante a pandemia, o juros entrou na pandemia com juros em 6, sei lá. Ele veio cortando. 4,25 já. Tava caindo. A economia tava perdendo tração, estava caindo para 4,25. O delta da pandemia foi de 4,25, praticamente 4,25 para 2. 4,25 para 2. Mas o que eu queria dizer assim, quando ele começou a cortar os juros, o real começou a apreciar. A partir de um determinado momento, aí teve a primeira pandemia, o real depreciou, teve o choque, né? Choque de liquidez. Março ali. Aí depois o real aí depois ele veio cortando os juros, o real veio apreciando, chegou a voltar até 4,80. Aí ele continuou cortando os juros, de repente começou a depreciar tudo de novo. Aí eu falei, porra, cara, será que esse cara não tá vendo? Que assim, que tá começando a backfire, né? Aí ele parou. Aí depois, quando ele começou a subir os juros, a mesma coisa, o real começou a apreciar quando ele subiu os juros. Quando ele começou a acelerar, o real voltou a depreciar. Por quê? Porque é um momento no qual o diferencial de inflação pesa menos que o diferencial de juros pesa menos que o diferencial de crescimento. Aí agora, você tem os dois. Você tem o maior juro real do mundo e um crescimento positivo. Né? Você tem um crescimento bom, 2% comum. Aí o real começou a apreciar. Então, assim, o que, na minha opinião, ele tentou fazer foi segurar o câmbio. Síndrome de vira-lata. Na minha opinião, tinha que ter matado no peito e falado, cara, a gente tem 300 bilhões de reserva. Você queimava a reserva? As commodities estão no high. Entendeu? As commodities, eu tô com superávit de conta corrente. Chegava lá na televisão e falava assim, mano, eu não tenho medo nenhum do real depreciar, olha aqui nossos fundamentos. Fala assim, eu sou um país foda, eu não sou daquele país de antigamente. E é por isso que eu falo que a gente só vai ter um juro de país desenvolvido quando o Banco Central começar a se comportar que nem país desenvolvido. Por que a gente, é isso que eu não me conformo, por que a gente tem que fazer tudo absolutamente diferente do que países com o mesmo cenário macro que a gente, que não é o caso da Argentina, que não é o caso da Venezuela, estão fazendo? Porque a gente tem que fazer tudo absolutamente diferente. E aí assim, funcionou de alguma forma esse choque no câmbio, que quando você olha o índice de commodities lá, o CMB, CRB, em dólares as commodities continuaram apreciando esse ano, em real elas estabilizaram. Entendeu? Só que aí agora vem a outra componente. Mas isso vai custar muito caro pro país. Porque depois a gente vai ter uma... Assim, se nada for diferente, a gente tá plantando uma puta recessão aqui na frente. Uma puta recessão num país que já tá com puta de uma renda per capita espremida pela inflação e tudo mais. Então assim, o que acontece com isso? O que acontece com isso é menos crescimento. Você teria interferido no câmbio? Mas interferir no câmbio, não. Fazer leilão, swap para tentar segurar. No Chile, quando teve a loucura lá no Chile, que os caras queimaram a estação de metrô, né? Ali naquele momento, André Lara Rezende, você criou uma puta instabilidade no arcabouço institucional do país. Você já não sabia mais o que ia ser aquela parada lá. A moeda foi a primeira a ir embora. O que o Banco Central fez? Ele vendeu, ou se comprometeu a vender, se não me engano, metade das reservas, né? Ele botou um volume na pedra, assim, uma coisa, eu falei, vai dar ruim isso, porque o mercado vai tomar e o cara não vai ter mais o que fazer. Só que ele tinha tanta credibilidade, tanto fôlego, que o cara é exportador, e naquela época nem era tão bom assim, porque as commodities estavam lá embaixo. Foi 2016, 2017, Mas nós somos também exportador, mas o exportador não está trazendo a grana, passou a trazer esse ano. Acho que só para participar um pouco também da colocação, primeiro, por que a gente tem complexo de vira-lata? Pô, a gente é um país tudo errado, tá? A gente olha o tamanho do nosso estado. Olha quanto do orçamento é livre. Tá? Olha o custo do Brasil. Olha os tributos no Brasil. Então, a gente tem que compensar essa jabuticaba que o Brasil é de algumas maneiras. Quando eu estou falando isso, não é que eu defendo que a gente tem que ter o maior juro real, eu tenho vergonha de o Brasil ter o maior juro real do mundo. Eu tenho vergonha. Pô, a gente é um retista. É vergonhoso. É vergonhoso. Pegando o gancho que você colocou. Por que o nosso tesouro... Para mim, política fiscal se mede como? A qualidade da política fiscal. Não é a foto. É o foto/filme, a projeção, olhando para frente. O país é sério? Ou qualquer hora que apertar, a classe política vai arrumar 308 votos para arrumar um din-din para gastar e trazer um pouco de bondade para a sociedade que merece? Mas antes disso,
Aí tem que fazer essas famosas reformas administrativas, reforma tributária, etc. Bom, o Banco Central Brasileiro, o que aconteceu? Eu não faço parte do time que fica batendo no Banco Central Brasileiro. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma galera lá que tá lá, porra, dando sangue, contribuindo para a sociedade. Tá? Os caras estão abrindo mão de dinheiro pra caramba na física para estar lá. Verdade. E o que eles enfrentaram, o mundo enfrentou. Se você voltar ali para quando ele derrubou para 2, que foi 4,25 para 2, tá, senhores? Não foi nada, não foi de 7 para 2, é de 4,25 para 2. Ele olhava lá qual era a expectativa de inflação do Focus. A meta é 2,5. O piso da meta era 2,5. Então, pô, eu vou ser estimulativo máximo. Ele tentou ser um Banco Central gringo lá, Ford Guidance. Pô, só tem gênio ali dentro. Tá, na minha opinião, não é só tem gênio, tem muito gênio. Eu acho que sabia que a instituição que tem mais PhD e mestrado do Brasil é o Banco Central Brasileiro? Mais que a instituição financeira? O corpo técnico é de orgulho. É muito bom. A pergunta é lua o tempo todo. Mas voltando, tá? Ali o que aconteceu? Veio para 2. Para mim, o erro do Banco Central não foi ter ido para 2. Era falava que era de PIB de 9, 8, 7. Mundo ajoelhado. O erro foi o segundo semestre começou a andar. A inflação começou a aparecer, tanto que a inflação acabou fechando 4 e pouco. Final de 20. Final de 20. E ele demorou a reagir, e quando reagiu, ele olhou mais economia. Vamos abaixo do neutro, parcialmente. Aí começou, vamos trabalhar abaixo do neutro. Aí apanhou a inflação, vamos pro neutro. Acima do neutro, significativo acima do neutro. Ele teve que fazer tudo, tá? O que é fato? O câmbio que você falou. Por que o câmbio foi para 5,80? Risco fiscal. E não é só risco fiscal. Se você olhar o ano de 2020 e o ano de 2021, a gente tem 2 eventos que é o on-off praticamente. O primeiro evento que gerou uma compra, acho que 70 bilhões, não estou em dúvida se é 70 bilhões, no mínimo 50 bilhões, no biênio 20 e 21, que foi o overhead. Que os bancos centrais, que gerou uma compra compulsória do sistema. Eu estou em dúvida se é 50, 70. É uma compra gigantesca. Mas tipo, a moto foi 100, ok, não vou, mas é uma compra. E no mercado que não tinha o nível da liquidez do spot, tinha despencado. Tinha despencado. E você tinha uns juros que não atraía o carry. Bom, então o primeiro vetor, que é o on-off, gerou uma compra compulsória de, não vou discutir, 50, 70... por 2 anos no mercado que não tinha mais carry trade, não tinha mais o dinheiro vindo para carry trade. Graças a Deus, carry trade não é um dinheiro bem-vindo, ok? Mas quem vai vender o dólar? Outro ponto, na mesma época, foi um processo de internacionalização de várias empresas brasileiras. Qual foi o maior comprador de dólar no país no ano 2021? Você sabe quem é? Petrobras, que internalizou o caixa dela, pré-pagou dívida, para poder até, graças a Deus, distribuir esse dividendo gordo que ela está distribuindo. Então, Vale, e com juradores... JBS comprando lá fora direto. Não, todas as empresas, a gente voltou a ser um mundo no mercado de capitais, onde era mais barato captar dinheiro aqui no Brasil, que nunca tinha visto isso na minha vida, captar dinheiro do Brasil do que captar lá fora. Então deixa eu captar dinheiro no Brasil e pré-pagar dívida lá fora. Então a gente gerou dois eventos que foram compra de dólar forte, overhead e a internacionalização dos caixas das multinacionais brasileiras, que estão corretas, e pré-pagamento de dívida das empresas. Por que o Banco Central fez tão poucos leilões de spot? Ele só entrava no swap. Não, teve spot sim. Sim, mas não esse volume todo. Porque ali eu acho que é uma questão mais de matemática. Você vai ver o casado, quanto é que o mercado tira a fotografia. Tá faltando spot ou tá faltando derivativos? Na visão deles, faltou derivativos. E sempre é importante também botar dentro dessa avaliação do Banco Central, quando você vende derivativos, você tem dólar. Você está fazendo você está assumindo um risco fiscal, porque você vai pagar um ajuste em reais. Tá fazendo no. Eu acho que é para amassar o FRA, né, que o cara faz derivativo, né? O FRA amassar, tipo assim. Tirar a curva do. Tirar a prêmio da curva. Ou seja, né? Porque não é só tipo. Quando é que você vê que está faltando dólar? Quando a taxa de juros em câmbio no Brasil começa a subir. O cupom cambial. O cupom cambial, porque talvez só as pessoas que escutam a gente não tem. Então, basicamente o que? A gente já viu taxa futuro, o futuro do dólar está mais baixo que o dólar à vista. Como? Como isso? Pô, eu ganho CDI.
Como é que o que é matematicamente o dólar futuro? É o à vista mais juros. Pô, se o juro, então se o à vista se o futuro está abaixo do à vista, é que está faltando dólar, que vai bater no cupom cambial, FRA, o termo, que vai ser dólar mais 7, dólar mais 5, não importa. O que eu quero passar para vocês, que primeiro, o que fez nosso câmbio ir para um patamar surreal de 5,5, 5,80, é muito fácil falar que foi overshoot hoje, né? Quando tava lá 5,80, ninguém sabia. O primeiro momento overshoot, né? Depois ele voltou. Voltou. Aí depois veio foi fiscal, aí veio o problema que a gente abandonou a Me dá fiscal. 30 bizinho aí pra Bolsa Família, auxílio emergencial. Que não foi bem isso, mas não importa. Então, tentando amarrar o raciocínio. O nosso câmbio foi, primeiro, diferencial de juros, que a gente testou um diferencial de juros que acho que o Brasil não estava preparado ainda para isso. A gente ainda precisava desse dinheiro de mais smart money. Segundo e principal, essa internacionalização dos caixas das principais empresas brasileiras, pré-pagamento de dívida e o overhead, num mercado sem vendedor de dólar. E você sabe, o Luiz sabe mais do que eu, que o mercado é, entre aspas, brincadeira da parte, malvado. Se não tem vendedor de dólar, eu vou comprar. Quem vai vender? Quem é o vendedor? O BC. Qual foi o multimercado que tentou uma vendinha? Porque, poxa, se eu fizer o poder paridade de compra, isso, aquilo, o câmbio justo no Brasil devia ser 4,60. Então vou vender a 5,20. Pô, o cara é estopado em 3 dias. 5,30. E só chamava o vendedor que era o Banco Central. Então, acho que a dinâmica que botou o câmbio lá naquele preço, a gente, pela primeira vez na vida, como o Luiz falou, a gente não aproveitou o boom das commodities. O câmbio brasileiro sempre se valorizou quando as commodities performavam bem. Essa junção de overhead, internação de caixa, pré-pagamento de dívida de empresa brasileira que fez, e falta de diferencial de juros, que fez o nosso câmbio extrapolar completamente. Bom, e dito isto, hoje, tá? Se a gente tentar aterrissar e voltar à conversa, Banco Central, cara, eu acho que quem é o responsável pelo controle da inflação no Brasil hoje? Banco Central. Eu acho que o fiscal ajuda? Eu acho que o fiscal ajuda ou atrapalha a inflação? Atrapalha. Então, todo o sobrepeso está onde? Nas costas dele. E ele sabe disso. Então ele vai ter que ser... Mas ele brinca de batata quente pra caramba. Todo relatório ele joga no colo do Paulo Guedes. Resolve o fiscal pra me ajudar. Mas você não acha que isso é uma construção? Sem sacanagem, você não acha que isso é uma construção? Eu poderia contar essa história de forma diferente. Eu poderia contar quem fode é o Banco Central e quem tenta compensar é o fiscal que está muito bem. Então o fiscal não está mal, cara. Esse é o ponto. Isso é que eu chamo da síndrome de vira-lata. Por exemplo, cuidado, Luiz. Quando você fala que o fiscal tá bom, ele tá bom. Por que o fiscal tá bom? Porque PIB nominal. História do mundo, Motinha. A história do mundo é o seguinte: os países se endividam pra caralho fazendo guerra. Hoje em dia não é mais guerra, né? Hoje em dia é fazendo PIB. Se endividam pra caralho fazendo guerra, aí vem o momento de monetização da dívida. Aí se endivida de novo, monetização da dívida. O que a gente fez aqui nesse período pós-pandemia foi uma monetização da dívida. E a gente topou o processo no meio. O mundo inteiro está monetizando dívida. Por que você acha que o Fed está subindo o juros devagarzinho? Porque ele tem muita confiança de que a inflação não... Não, porque ele tem... primeiro ele é o Fed, ele peita, e ele está aproveitando esse momento para monetizar a dívida. A dívida, ele vai sair lá da frente com a situação fiscal bem melhor, cara. Eu acho que são duas coisas, tá? Hoje o mundo, as placas tectônicas, quando é que é? Tectônicas estão se mexendo. Tá, os preparativos. Qual é a diferença do Fed hoje e do Fed da questão inflacionária de 2006? O que é hoje? Qual é a política monetária? Quais são os instrumentos que o Fed tem? Hoje ele tem tanto juros que vai andar, hoje está precificando ali final de ciclo 3,40, final desse ano 3,10, mas principalmente ele vai usar uma coisa que nunca foi usada na magnitude que vai ser usada dessa vez, que é o aperto nas condições financeiras. Tá? A bolsa nunca caiu. Meses, né? Esse é o resumo a bolsa nunca caiu lá nos Estados Unidos. Em 2012, a bolsa sobe há 10 anos. Exato. Tá? Então hoje, eu não sei nem mensurar das 3 pilares que ele tem para ajudar na inflação, que é aperto nas condições financeiras, que nada mais é que a maneira elegante de dizer queda da bolsa. Queda da bolsa, alta dos juros, queda dos mortos. Queda da bolsa, as pessoas ficaram mais pobres. Então, ele tem esse instrumento. O mundo nunca viveu um aperto.
a possível aperto nas condições financeiras. Então, quanto mais o S&P subir, mais juros o Fed vai ter que dar ou vai ter que falar. Então, ele conta com esse aperto das condições financeiras. Também conta com a redução do balanço dele, que também é uma novidade na magnitude que vai ter que ser feita. É um tri 12 meses, né? Entendeu? É uma novidade que ele vai ter que lidar. Se não tivesse essa questão dos apertos financeiros, se não tivesse no cenário uma bolsa voltar ali para S&P, sei lá, 15 vezes, 16 vezes, 3.800... o Morgan Stanley fala 3.500, 3.400. Eu não vou entrar muito no mérito, mas é parte da estratégia do Fed, esse aperto nas condições financeiras. Então, ele é tentativa e erro. Acho que o mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, Luiz e Cabral, a gente vai entrar num processo de tentativa e erro. Pô, a gente nunca viu a primeira grande economia que pegou um Covid, né? Não, a gente não tem na história. Olha o fiscal do resto mundo. Tudo era crédito de país. Olha o que aconteceu de uma hora para outra quando entrou essa pandemia. A poupança do americano explodiu porque teve uma transferência de renda nunca vista na história. Tipo, pagava $3 mil para ficar em casa. Agora eles estão com setembro de 2008 de poupança. Não, já gastaram tudo. Continua gastando. E gastaram mais ainda. Não, e crédito, você viu o dado de crédito ontem... porrou nos Estados Unidos. Então, foi uma transferência de renda muito grande, uma demanda muito aquecida. Eu acho super importante, até para quem vai escutar a gente, para mim, essa história que a inflação foi choque de oferta, não foi, cara, é demanda. Primeiro momento, segundo momento é choque de demanda geral. Demanda, e lembrando, para você construir um bem, você precisa de energia. Não, o primeiro momento foi oferta. Não, mas não tinha inflação no primeiro momento, era deflação. Então Mas depois você tem o gráfico da demanda americana. Você aqueceu tanto a economia, só olhar os dados, só olhar a produção de bens, etc. Bom, e agora como é que o mundo vai se desfazer desse maior experimento da história mundial de política fiscal / monetária? É uma tentativa e erro. Tomara que o Fed não precise subir o juro muito mais que 3,5%. Mas isso aqui, cara, o que eu acho incrível é isso. Economia sempre foi tentativa e erro, cara. É isso que eu acho muito louco o negócio. Não é exato, os macroeconometristas, né, adoram pegar e fazer modelos as equações e controlar. E aquela coisa, você parte de uma ideia, exprime numa equação, e aí se aquela equação confirma a sua ideia, pô, beleza, legal, você tira um regressor aqui, porque não tem estatística significância, mas no final do dia, cara, essa parada chutômetro, é total, assim, porque... Tem parâmetro, depende das condições, são casos particulares, esse é o ponto, não dá pra você generalizar nada. Mas esse caso particular é inédito no mundo, né? Então, eu acho que a gente está numa situação inédito. Acho que a gente está numa situação ímpar, que a gente vai testar muita coisa agora nesse momento, como por exemplo, a história da inércia. Agora é o momento que a gente vai testar a história da inércia. Por quê? Porque olha só como as coisas vão mudando. Até então, até 2008, você tinha aquele paradigma de que a inflação era um problema monetário, né? Você fazia expansão monetária, você gerava inflação. Aí de 2008 para frente, você fez a maior expansão monetária da história e teve deflação. Aí você falou, porra, então inflação não é um problema monetário, é alguma outra coisa que causa inflação. É isso que bugou a cabeça de todo mundo. Aí os caras se empolgaram tanto com isso que eles deram a dose de 4 anos em um mês, né? Foi mais ou menos isso. O mundo inteiro em sincronia. Pá! Expansão fiscal grotesca. Aí agora veio a inflação. Aí agora a gente vai testar, então, o outro caso particular, né? Será que nesse cenário você vai ter inércia? O Banco Central Americano está falando, olha, eu tô confiante de que não vou ter inércia. Tanto que eu tô aqui, eu vou subir de 50 a 50, já falei das condições financeiras que eu tô apertando, dando um sinalzinho meio dove. Aí ele olha lá e, pô, ontem são um dado de crédito bom, mas eu li no Wall Street Journal uma matéria de que a taxa de refinanciamento e financiamento nova de novos empréstimos imobiliários caiu para o menor nível dos últimos 22 anos. Não, é verdade. Desabou. Pessoas pegando menos financiamento. Não dá pra... Financiamento imobiliário. 5,20 semana passada. Não, tá 5,10. O que ele tá falando é demanda por bater por hipoteca. Caiu, despegou. Por quê? Mas quem consegue comprar casa hoje em dia lá? Então, exatamente. O médio não compra. Então, assim, o cara nem subiu. O americano médio não compra mais. O imóvel, agora acho que o imóvel padrão acho que está $500 mil, com taxa de 5,20. Em 2020 era $220 mil, com taxa 2 e pouco. Então a affordability do americano para comprar casa desabou. E teve muita compra de casa na pandemia por causa de segunda casa, que fez os preços explodiram. Então, assim, é tudo caso particular, é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, o que vai ser, eu não sei. O que eu acho, que aí eu sendo muito simples, aí que tá, quando o negócio é muito complexo, na minha burrice, eu tento simplificar ao máximo, né? O que eu acho é o seguinte:
Para o mundo voltar a dar certo, as commodities precisam cair. Que é o ponto. Entendeu? E vai cair por bem ou por mal. Vai cair o quê? Bolsa por ou mal. PIB? Não, o preço das commodities. A inflação, o preço do petróleo, o preço dos alimentos, o preço do minério, o preço do aço. Pô, mas como fazer isso numa economia americana que só não trabalha quem não quer? Aí que tá, você tem que desaquecer. Pô, mas como? Mas tem que desaquecer demais. Eu não sei se os juros a 1,5% a 2% desaquece a economia americana. É a junção desses 3 pilares. De novo, os Estados Unidos, vamos imaginar se o S&P cai para 3.500. É uma perda das condições financeiras que o mundo nunca viu. Nunca viu. Junto com redução de balanço e junto com mais juros, os 3 remedinhos andando junto. Só que eu só queria voltar um pouco para a terra aqui no sentido de falar de Brasil, que acho que é uma coisa que a gente está com uma divergência bastante razoável. Eu sozinho e vocês dois na outra ponta. Bom, basicamente, eu acho que o problema do Brasil não dá para comparar o Brasil com nenhum outro país emergente. Porque nenhum país emergente tem o nível de indexação que o Brasil tem. Não existe indexação que o Brasil tem. Não tem salário mínimo reajustado pela inflação. 40% da massa salarial ganha salário mínimo. Aposentadoria. Nenhum país do mundo tem essa jabuticaba que é a indexação, que foi necessário, que era a época da hiperinflação. Então já não dá para comparar muito resposta de juros e inflação com o Brasil com outros países. Brasil tem um problema, sim, institucional, que a gente achou que tinha virado a página com o teto dos gastos. O teto dos gastos, que eu acho que ele não gosta, para mim, foi uma das maiores conquistas da sociedade. Tá? Em 2016... Eu concordo contigo, então somos dois contra um. Não, eu supôs, ele pode falar uma título que não me conhece, ainda bem. Bom, ali em 2016... Depois eu defendo, lógico. Ali em 2016, depois da recessão, a gente ia ter que fazer um ajuste no PIB de 4%. Em recessão. Era inviável politicamente. Ia botar o desemprego para conta. Era inviável. Qual foi a solução? Um pacto com a sociedade de criar o teto dos gastos. Ou seja, seu gasto, cara, vai crescer a inflação. Pô, não tá bom? Crescer a inflação, seu gasto? Por que tem que ser real? E eu te dou 10 anos para você se ajustar, em vez de fazer um ajuste na cabeça de um ano. Então esse foi o pacto. Esse que a sociedade que chegou, sentou, discutiu e aprovou no Congresso numa emenda constitucional. Emenda constitucional, cara, pra gente era uma cláusula pétrea, né? Emenda constitucional. Deveria ser, né? Aí ano passado já viu que ano passado não é à toa que, não é coincidência, cara. Quando a gente quebrou o teto dos gastos ano passado, era preciso auxílio emergencial para 400? Sim, era preciso. Mas dava para arrumar 20 bi, 15 bi, cortando aqui, cortando ali. Mas aí onde passa um boi, passa a boiada. Aí veio 17 bi de emenda parlamentar, para mim os R$400 virou quase a desculpa para enfiar muito mais gasto, 5 bi de fundão e por aí vai. Virou quase 90 bi, né? Em outras palavras, o papel IPCA de longo prazo do Brasil são de 3,5 para 5. O Bruno Funchal pedia as contas no dia. Sim, lembra disso? Então, foi numa quinta-feira, eu lembro, tava na live lá falando, cara, não, a gente não merece isso. São decisões, cara, são decisões políticas que por isso que eu acho que o Brasil hoje, ele carrega um risco institucional que a gente não tinha até outubro do ano passado. Até arrumar 308 votos para encaixar uma emenda parlamentar 17 bi, 5 bi aqui e tal, os 90 bi. Aí hoje, de novo, vai arrumar 308 votos para conseguir passar a PEC dos combustíveis. São 2 PECs, hein? Uma do gasolina e não sei o que, e a outra do etanol. Ainda tem 2 PECs. Não vou unir numa só, não. 2. Então, imagina isso. De novo, vai arrumar, aí vai custar 50 bi até o final desse ano. E ano que vem vai sair ou não vai? Não, no Brasil, que é provisório, é permanente. Então, é a história do fiscal. A foto, na minha opinião, está maravilhosa, mas tem 3 motivos para o nosso fiscal. A foto está maravilhosa, faz um superávit de 1,5%, quem diria? Nem o ser humano diria. PIB nominal, então as empresas, o tributo é em cima do nominal, a empresa está faturando, então ele é sócio da inflação. Não é só isso. Crescimento. Commodities também. O setor de commodities arrecadando. Arrecadação de commodities é animal, entendeu? Então, a gente tem commodities na máxima histórica e o Brasil é uma fazenda com uma mineradora e petróleo no mar. Então, o Brasil é isso. Então, o Brasil é o que tá no momento certo, no lugar certo. Só que aí a gente faz as escolhas erradas.
tá? As escolhas mais vezadas para populistas que acabam expõe o verdadeiro risco fiscal. Se a gente não tivesse rompido os gastos ano passado, cara, o juro era 9. Mas você vê, olha só, o juro era 8. Aí eu vou fazer... Agora, por favor, que eu tô curioso. Até porque eu falei que não concorda. Você falou que a gente tinha que fazer um ajuste fiscal de 4% no momento, 2016, no momento que estava em recessão. Isso, para mim, já é a maior maluquice de todas, entendeu? Você pode até discutir por que a gente chegou lá. Mas por que eu acho o teto de gastos ruim? Porque o teto de gastos mistura tudo numa cesta só. Uma coisa é o custeio. O custeio da máquina pública. Esse é um gasto horroroso. E para isso deveria ter teto dos gastos. Deveria ter teto dos gastos para salário de funcionário, deveria ter teto de gastos. Isso deveria estar de alguma... Aqui você deveria impedir o populismo. Mas isso aqui também bota na conta o financiamento para você construir uma estrada, para você construir uma ponte, para você construir o monotrilho. Cara, olha só que coisa maluca, que é puro desperdício de dinheiro, de renda, de tudo. O monotrilho de São Paulo era para ficar pronto para a Copa de 2014. Eu, quando trabalhava lá no Itaú naquela época, eu ia sempre no Jabaquara, por lá, eu vi construindo. Parou por quê? Porque o Brasil quebrou. Cara, faz sentido essa obra ter parado? Não faz. Porque esse negócio, por mais que... Aí tem que fazer a conta lá de quanto que isso gera de PIB indireto. Só que isso é uma construção, é um modelo chinês. É uma construção que gera emprego pra caralho, que gera bem-estar social, e é um projeto com começo, meio e fim, acabou. Então, assim, não é uma coisa que vai gerar um legado que vai te arrastar para... Não, é um negócio que é autossustentável, é uma licitação. Só precisava do dinheiro público para terminar. E por causa disso, a gente deixou de investir não sei quantos bilhões de reais naquilo lá, e hoje tem um esqueleto lá parado há 8 anos. É isso que a China não faz. Você já viu aquele gráfico lá do metrô do Rio de Janeiro e do metrô da China? Surreal. 94 e hoje. Mas isso é o que faz o teto dos gastos. O teto dos gastos joga tudo no mesmo buraco. O que deveria ser? Keynes, lá de trás. E assim, tá mais atual do que nunca. Você tem a contração de gasto público e do outro lado, você tem uma recessão, você deveria ter de alguma forma um aumento do investimento público. Aí você fala assim, não, então vamos pelo outro caminho. Vamos pelo caminho então das licitações, né? Vamos fazer licitação PPP e tal. Só que tem um problema, eu concordo, eu acho que é do caralho você financiar uma rodovia quando a tua taxa de juros de longo prazo é 5%. É isso, por quê? Pensa só como é que você faz a conta da tarifa da rodovia. Você vai ter que remunerar o teu fluxo de caixa. Você tem o dispêndio aqui, depois você tem a recuperação ao longo do tempo do fluxo de caixa, você vai descontar por uma taxa de desconto. Quanto menor essa taxa de desconto, menor precisa ser a tua tarifa para você poder ter a mesma remuneração para o acionista. Beleza? Se a tua tarifa tá muito... Se a tua taxa de desconto é muito alta, a tua tarifa vai ter que ser alta pra caralho, você gera inflação do outro lado. Entendeu? Você tira poder de compra. Então, assim, no momento onde você tem um juro muito alto, que nem tá agora, você não pode fazer licitação. Entendeu? A licitação ela é ruim. Ela é boa de fazer licitação quando o teu juro tá lá embaixo. Aí você tem que ter um juro de longo prazo, estável e tudo mais, que é o que a gente não consegue chegar lá. Entendeu? Essa que é a minha grande crítica. Então, o que eu acho? Eu não acho que o teto dos gastos é ruim, não. Eu acho que naquele momento dali, quer dizer, desculpa, eu acho que o teto dos gastos é ruim sim. Só que ele teve aquela função dele naquele momento de frear a expansão do custeio da máquina. Porque a galera tava contratando gente pra caramba em concurso, tava repassando salário pra funcionário, salário pra não sei o que, muito acima da inflação. Então, assim, a máquina, é o que você falou, o Estado do brasileiro é muito inchado. Só que quando você tirou do outro lado a capacidade de você fazer política fiscal contracíclica, e aí pra você fazer a política fiscal contracíclica, você tem que gerar toda essa celeuma, isso pressiona os juros lá na frente. Entendeu? Então, assim, esse é que eu falo da síndrome de vira-lata. Se a gente não tivesse o teto dos gastos, mas tivesse a responsabilidade fiscal, porque são coisas diferentes, entendeu? Tivesse um mercado, como o mercado já punia antes, punir um governo por ele ser descontrolado com custos, porque tem uma coisa também assim que confunde um pouco, que a situação que a gente chegou lá em 2016, ela não veio só por todo aquele descalabro macro, ela veio por mentira. Você teve uma crise de confiança no Brasil animal, porque você tinha uma presidente com um time econômico embaixo que mentia para esconder a situação do país, né? Contabilidade criativa. Contabilidade criativa, segurou o preço da gasolina, meteu o MP579 Opa, segurou o preço da gasolina? Reduziu o
ICMS? Não, lembra da Petrobras? Eu tô brincando. O pior foi da energia. A energia foi o pior de todos. Não, mas por exemplo, o que esse governo fez agora de reduzir esse ICMS e não mexer na Petrobras é perfeito. Mas deixa eu só, concordo. Para chegar no mesmo espaço. Então é por isso que eu falo que o teto dos gastos naquele momento ele teve a sua função de ganhar essa credibilidade de que o governo não era expansionista em gasto eternamente, que não fazer isso. Só que por outro lado ele foi mal feito. Ele foi tão mal feito que todo mundo já sabia desde o ano 1 que ele não ia chegar aos 10 anos, cara. Todo mundo falava assim, esse teto dos gastos daqui a 3, 4 anos vai ter que ser revisto. Aí você gera toda essa celeuma em volta disso tudo, desnecessariamente. Mas eu acho o seguinte... Que pressiona o prêmio de risco. Eu entendo. Tipo assim, primeiro que a situação que o Brasil tem é surreal que não tem espaço de gasto público, investimento público. Ponto. Não tem. Por quê? 95% do orçamento vai para custeio. Só um dado rapidinho, vou deixar você falar. São 5.570 municípios no Brasil. Eu estava vendo o CAGED essa semana e fiquei em choque. 65 municípios de 5.570 até metade das carteiras assinadas no Brasil. Tá. Para provar que olha o custeio da máquina. Você tem 5.505 municípios que tem 20 milhões de carteiras assinadas. Não precisava deles existir. Tem muito município que vive da grana do governo. Não precisava deles existir. Então, desculpa quebrar teu contrato. Mas o que eu quero passar, o que eu quero passar para mim, qual é a beleza do teto dos gastos? O orçamento virou uma peça... Para mim, o orçamento é a peça mais importante de uma democracia. O teto dos gastos impôs discutir o orçamento, prioridades. Se, como o Luiz falou, poxa, mas com esses gastos que a gente, com o custeio da máquina aumentando, não vai dar, uma hora não vai dar, numa hora não vai dar, então, numa hora não vai dar. Máquina. Faz a reforma administrativa, faz a reforma tributária. Então, para mim, a beleza do teto dos gastos agora o orçamento é uma peça séria. Você sabe como é que era antigamente o orçamento, antes do teto dos gastos? Cara, bota qualquer coisa, depois te acerta, faz emenda, faz isso, depois te vê. Então, era um descalabro. Então, ou seja, teto dos gastos é igual a vamos discutir o orçamento. Pô, mas o governo precisa ter margem para poder investir, fazer política contracíclica. Ok, então da onde que vai cortar? Pô, a gente tem o judiciário mais caro do mundo, a gente tem o legislativo mais caro do mundo, tudo é o mais caro, tudo é top no Brasil, né? Brasília tudo é top. Você vai para os outros países lá, para a Europa, o deputado mora numa casinha pequena, exato. Anda de avião de carreira, são austeros. As pessoas são deputadas, são representar o povo por desejo, por vontade. É como se fosse o desejo de ser diretor do Banco Central. Porque o cara, para ser diretor do Banco Central, ele está abrindo mão de dinheiro. Sabia, Luiz, que você leu o livro do Volcker, do Paul Volcker? Não, ainda não. Dá uma lida. Sabia que o Paul Volcker, tá? Para tu ver como... Qual o nome do livro, você lembra? Putz, Então, ok, Paul Volcker. Depois eu coloco aqui embaixo, pessoal. Eu vou pegar o livro aqui embaixo e eu coloco o que é o importante, uma coisa que eu fiquei assustadíssima. Paul Volcker era um cara que a mulher dele teve que alugar o backyard dela para poder fazer renda, para poder sobreviver. O cara era pobre, não era pobre, mas o que ele ganhava como presidente do Banco Central americano não suportava a vida dele e da mulher, ao ponto da mulher ter que alugar. E o cara podia ser head da Goldman, criar um hedge fund, ser cara de bi de dólar na física. Não, eu quero ser presidente do Banco Central, porque eu quero prestar esse serviço para a sociedade. É prestar serviço ou também é pensar no mercado futuro e depois ganhar alguns milhões? Aí uma discussão que não... Mas aí acho que uma discussão... Serviço público, né? Acho que ele não é no caso do Volcker. Não sei se o Roberto Campos vai querer abrir um hedge fund, vai abrir. Eu também isso acho que não é muito mérito. Acho que não, mas querendo voltar ao cerne da conversa. Juros no Brasil, tá? Temos divergências aqui. Pelo que eu entendi, o Luiz e o Cabral teriam parado muito mais lá atrás. Não, eu não teria parado, não. Eu estaria subindo desde lá de trás de 50 e 50, falando, eu preciso continuar subindo enquanto a inflação não convergir. Agora ela está em 8 e ainda está subindo 50 e 50. A gente ainda está monetizando dívida, ainda está com taxa de juros real negativa e esse é que eu acho que ele deveria ter feito. Tá. Pelo que eu estou discordando, tipo assim, a gente já está com juro real negativo que o Brasil nunca teve. Se tivesse feito mais devagar, a gente teria um juro real muito maior, porque a inflação não cai por gravidade. A inflação provavelmente ia ser maior. Você concorda se a gente fosse mais gradativo, a inflação ia ser maior ou menor? Não consigo. Aí ele não ia vender LFT? Não dá para afirmar. Beleza. Porque será que se a gente fosse mais gradativo e projetasse uma dívida PIB mais baixa lá na frente, o real ia estar mais ou menos apreciado?
Será que se a gente fosse mais... Entendeu? Aí lembra aquele motivo do real ter ido para 5,80. Por exemplo, quando eu vejo que a inflação ela é em grande parte importada, eu acho que é inócua a política monetária. Só que aí só sobra a função da política monetária de credibilidade. Aí eu acho que não precisava disso para credibilidade. Aí ele foi pro outro lado. Ele foi pro lado onde a política monetária começa a prejudicar mais do que ajudar. Então, assim, o que eu pergunto é, eu não consigo te dizer... Ninguém tem essa resposta. Se a inflação... Por isso que eu falo que é chutômetro essa parada desde o princípio. Se fosse engenharia, você saberia. Se você botar uma carga aqui na viga, quanto que é a força lá do outro lado? Você sabe. Em economia você nunca sabe, tá ligado? Então, só que, só para contextualizar, é um chutômetro, mas com muito embasamento, né? Muito modelo, tá? Não é para, então o juro tem que ir a 15, tem que ir a 12. Mas o que eu divirjo é que, putz, o juro vai ter que ir até a inflação realmente começar a mostrar uma cara melhor. O Luiz tocou num ponto fundamental: a inflação é global, a inflação é internacional, a inflação é commodity. Não adianta, se o nosso IBC botar a taxa 20 ou a 12 ou a 15, o petróleo não vai cair. Exatamente. O minério não vai cair. Tá? Quem vai fazer esse trabalho são os bancos centrais globais do resto do mundo, os irmãos mais fortes, o capitão do time. Exato. É assim, capitão da seleção dos bancos centrais, Banco Central americano, o atacante, Banco Central inglês, canadense, australiano, essa galera aí que vai fazer o gol para a inflação global cair. De novo, o mundo vai viver um novo patamar de juro real. O que a gente tinha um juro real negativo grande nos Estados Unidos, acho que o juro real nos Estados Unidos vai vir para 0,5% positivo, entre 0 e 0,5%, que é nada. É isso. Mas a ideia deles é meio, né? Porque 2,5 é a taxa de convergência de inflação com 2, né? Então eles têm meio na cabeça. Só que se é para 2025, 26, né? Aí você vê a diferença, né? Tipo, lá você tem um juro de 10 anos rodando em torno de 3%, com uma inflação esperada em torno de 2 e pouco, dá meio, né? Aqui você tem um juro real a longo prazo. Se o foco estiver certo, e aí não dá para saber se ele vai estar certo, mas se em 2024 a inflação projetada foi em torno de 4% e ele não cortar os juros no ano que vem, a gente entra em 2024 com a taxa de juro real de 9% positivo. Quebrou o Brasil, cara. Não, mas Luiz, a inflação quando que o BC vai cortar a inflação, na minha opinião? Quando a inflação global cair. Quando o BC brasileiro vai começar a cortar os juros no Brasil? Quando a inflação global começar a cair. Aí vai uma pergunta. Aí ele vai importar. Não, mas, cara, tem inércia, tem uma parte de coisa. E também, sei lá, diferença de parar a 12, a 13, a 11. Eu acho que tem que parar quando a inflação realmente aqui no Brasil, principalmente de serviços. Agora posso só fazer o núcleo tá rodando 2 dígitos. Fazer um parênteses das consequências adversas que isso causa, aí entrando pro nosso mundo micro, né? Lá pro chão de fábrica. Mas só o seguinte, como é que esse cara vai conseguir dar 50% em 4 anos? Como assim? Tipo assim, hoje com o juro que a gente tem no Brasil, 14, você precisa dar um retorno de 50% em 4 anos. Com equity, você quer dizer? Exatamente, me enfia. Porque na renda fixa a gente faz isso. Não. Exatamente. Esse cara tem que ser muito bom. Não, mas cara. é por isso que as ações estão absolutamente deprimidas. Assim, você olha o nível de valuation, preço-lucro, preço sobre patrimônio líquido, e compara com o que elas têm de ROI e com o que elas têm de crescimento, não faz o menor sentido. Hoje o mercado de equity está absolutamente deprimido no Brasil e, cara, não é igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos caiu, só que os múltiplos lá ainda estão muito acima do que... 17, e isso aí fechou uma fonte de financiamento. Então a empresa não consegue mais tomar dinheiro no mercado de equity, né? E aí você olha o empresário. O empresário... O que é mais eficiente para uma empresa? Ela carregar algum nível de dívida, né? Porque abate lá o tax shield, o cara acelera o crescimento. O empresário no Brasil, ele é um permaber. O empresário no Brasil ele não pode carregar dívida. Por que ele não pode carregar dívida? Porque só no Brasil a taxa de juros sai de 2 para 12. Para 13, em um ano. Então, se o cara se alavanca para poder otimizar, CDI, ele quebra. Se botou IPCA, ele quebra. A gente tem Ser patriota custa caro no Brasil. Não, é isso. A gente tem uma empresa na carteira, a BR Property, o cara ele não quebrou, mas ele quebrou. Todo o EBITDA dele foi embora para juros. Todo o EBITDA. O cara fez um planejamento de crescimento, o caralho tinha vacância que ele projetava uma taxa de juros de médio e longo prazo de 6%. Quando foi para 13, acabou. A empresa para de pé, tá? A dívida dela, o FFO dela era 0. Só que, o que foi o melhor caminho pro cara? Fechar a empresa. Vender os 70% dos ativos, pegar o caixa e pagar a dívida. Então, assim, aí você destrói o ambiente de negócios, o ambiente. E é que eu tô te dizendo que não é um nível
da dívida, é a volatilidade. É, e a velocidade entendeu? do O Banco ônibus. Central não pode fazer isso com o custo mais importante da economia, que é o custo do dinheiro, porque a economia se desorganiza. Essa que é a maior crítica. Mas o ponto, Luiz, que ele só fez por causa desse maldito estouro do teto de gasto. Que mostrou, na minha opinião, foi tipo a gota d'água, a perda de credibilidade. Não é à toa que ali na hora, se você pegar... tem o pré-momento do estouro do teto dos gastos, não o dia fatal, mas já vinha uma discussão, vai estourar, tem o vai dia do estourar. quero 30 bi. Vê quando saiu, só pra vocês terem noção, eu me lembro que até tudo que eu falo tem muita live gravada, né? Primeira live que eu fiz no Morning Call, do primeiro dia útil de 2021, eu falei, senhores, 21, ano passado. Zerei minhas posições de B45 e B45. Zerei. 3,5. Chegou ali em outubro, 6. Estourou o teto. Entendeu? Vai de 3,5 para 6. É níveis de Dilma. Tá? Então, o que eu quero reforçar aqui, que o estouro no teto passou a mensagem para a sociedade que o orçamento não é sério. A gente arruma um jeitinho de arrumar um dinheirinho para nós. Já a minha construção como aqui os players, como aqui o Banco Central, ele cria essa função de reação, no qual ele está sempre apontando o risco fiscal, ignorando que a dívida PIB está menor. E ele está sempre apontando, meu risco é fiscal, meu risco é fiscal. Esse movimento de estresse financeiro causado pelo teto dos gastos foi causado pelo feedback loop do que o mercado imaginou que fosse ser a reação do Banco Central. Então, assim, na minha opinião, essa dor ela é auto-infligida. Ela não é uma dor não foi assim que o mercado falou, não, pô, então realmente o estouro do teto dos gastos é caótico. Não, o mercado pensou assim, esse Banco Central é muito preocupado com o fiscal, então, dado que ele é muito preocupado com o fiscal, ele vai estrondar a economia se isso acontecer. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Por isso que eu falo da síndrome de vira-lata. Se a gente tivesse um comportamento de país desenvolvido, eu tenho certeza que a gente seria mais desenvolvido. Mas nenhum país desenvolvido tem indexação que a gente tem. Esse é um ponto. Credibilidade, não é país desenvolvido. Esse é um ponto que eu não sei argumentar da indexação. Não, mas é tipo assim, e é nosso histórico, entendeu? Por exemplo, a gente está falando agora da inflação. Qual é o problema da inflação nos Estados Unidos? O que o Fed tem que brigar? Para o americano não se acostumar com a inflação, achar normal. Tem inflação de 8. Daqui a pouco eu reajusto, vou brigar pro salário ali e tal. Tem um mercado aquecido lá. Hoje tem quase duas vagas para o americano que quer trabalhar. Então, o poder de barganha está na mão do... Qual é a consequência? O Fed vai ter que esfriar essa economia. Vai ter que esfriar o mercado de trabalho. Vai chegar a recessão? Eu acho que tentativa e crescimento zero. Tentativa e erro, de novo, tentativa e erro. Você vai ter gente que vai falar que dá para fazer. O que eu falo é o seguinte: eu acho que fazer esse pouso suave, inevitável, né? Eu acho inevitável. É inevitável, fazer o pouso suave desse jumbo. O que eu vejo? Vocês que são. Qual é o maior avião que tem? Um avião assim de passageiro, sei lá? O Antonov é dos maiores, né? Não, mas do passageiro, não, tô falando do passageiro, assim. Não importa. Imagina um avião mais. O A300. Sei lá, o mais top. O Fed está pilotando esse avião e vai parar no Santos Dumont. Não. Ainda bem que tem 3 cariocas aqui, né? Que é isso? Como é que ele vai conseguir parar? O cara tem que ser muito top para conseguir parar. A história da pancada nas commodities, assim. Precisa dar uma pancada nas commodities, a pancada nas commodities só vem com recessão. Então não tem jeito. Ou o cara vai apertar pra caramba as condições financeiras a ponto disso acontecer, ou a própria inflação vai matar o consumo ali na frente e vai acontecer. Mas, tem a lei básica, né? Cabral, oferta e demanda, né? Como é que você esfria a demanda? Por preço. A função preço... tá perdendo a sua transparência com os subsídios. O mundo está subsidiando os combustíveis. Isso está fazendo o quê? Que as pessoas não diminuam a demanda por combustíveis. Mas a demanda por combustível é quase inelástica, cara. Esse é que é o problema do combustível. O combustível é imposto por causa disso. A demanda é quase inelástica. Não vale para televisão. É que nem Coca-Cola, né? Coca-Cola pode dar o preço que for, o povo toma. Eu não tinha, vou até achar legal esse ponto, eu não tinha isso em mente. Eu tinha o inverso. Por exemplo, eu acho que o americano, se a pessoa viajava 4 vezes por semana, vai viajar 2. Se a pessoa... É que o grosso é assim, pro trabalho. O cara precisa trabalhar, não importa o preço do combustível, ele vai trabalhar usando algum meio de transporte. Ele vai ter um consumo Bike? Então, essa é o call. Não, porque eu não tinha esse call. Eu achava acho que tinha que... Não, eu discordo um pouco. Por exemplo, para você produzir alumínio, você gasta lote de energia.
Não, a lote. demanda por alumínio aí é outra história. Não, mas Por você vai aço consumir e menos tal. energia. Sim, sim. Ah, não, tudo bem. Aí Tá? direto. A indústria, tipo assim, direto, pô, é. a indústria, cara, eu não consigo vender esse produto com esse custo da energia. Então para. A gente parou a produção de níquel É na isso, Europa. é isso. Parou a produção de alumínio na Europa. Entendeu? Quando eu falo assim, não é um só amigo gasolina, meu não. que o pai tem coisa na Itália, eu dou 2 vezes por semana só, porque a energia não paga os outros É um dias. restaurante, imagine calefação. Então, Meu irmão, eu vi uma conta de uma amiga minha, 400 euros de gás na Itália. Não, é eu surreal. não acreditei nisso. surreal. Caraca. Não, e o europeu é o cara média, 2 mil euros, 3 mil euros. Essa minha amiga mora na Itália e ela falou: quero voltar pro Brasil. Aliás, se alguém souber, é uma puta economista, quero voltar pro Brasil porque eu tô descobrindo que é melhor você morar aí e ser classe média alta do que ser classe média aqui, cara. Classe média aqui tá exprimida Como nunca demais, foi. cara. Demais. O poder de a empobrecimento da classe média na Europa, assim, acho que saiu dado esses dias, foi animal, 18%. É Incrível, surreal, cara, é surreal. incrível. Porque, pô, tudo que é básico. Mas é isso, até pra gente já encaminhando. Já tem 1 hora já. Isso Já, que eu ia falar pra caraca, vocês. o Já papo tem é 1 bom, hora. Não, 1 hora, e o mais louco, literalmente. 1 hora e 2 e minutos. o Cabral tá cheio de perguntas, a gente não concluiu quase nada. Não, eu não vou perguntar isso tudo aqui, Pô, ó. eu tô vendo a pauta dele, cara, criticou, tá lá 3 meses aqui, ó. Vamos roubar dele. Não, a gente só Tá falou aqui, isso ó. aqui de baixo, ó. Só Tá isso aqui, aqui. ainda tá falta isso assim, aqui, ó. porra. Não, ao contrário, a gente só falou isso aqui. E falou o isso papo é tudo. Tá, então vai falei aquele embora. negócio do ping-pong, né? Aquele tal de ping-pong. Então, pra Pergunta rolar- rápida e resposta rápida. Então agora pra relaxar, nos últimos 5 minutos, Vamos lá. deixa eu fazer algumas perguntas, que é o famoso que eu faço pra todos. Ação pra 10 anos. Apple ou Xiaomi? Eu ficaria com a Xiaomi. O que eu vou falar 10 é anos, chute. pra 2032. É tão Então aí chute. tem que pensar em economia, você não tem que pensar em DRE e balanço, né? Não, mas tem eu tô... que pensar o que você acha Não, mas que é o também mundo o daqui a preço da 10 Apple anos. tá absurdo também, né? Eu não tenho ideia de nada, eu dei um bico aqui por isso aqui. O que você acha que... Como ele é meu ídolo em termos de gestão Que isso, cara? de Tá doido? reconciliações, Tá maluco, não pô, pode olha, ser. é um dos tops, sim. Pô, vou no dele, colar, né? Vamos... Amazon ou Alibaba? Vou de Amazon agora só pra fazer o contraponto. Pô, então, Pô, vamos- cara, eu não tenho a menor ideia dessas paradas. Essa é brincadeira, eu tenho a menor ideia. Do tipo assim, quem vai estar dominando o mundo daqui a 2 Não, anos? é 10 A anos. economia chinesa ou a economia americana, entendeu? Não, a economia chinesa vai passar Cara, americana. eu acho o seguinte, o ajuste que os ativos chineses passaram foi assim de uma magnitude tão surreal. Tá? Essa tal de prosperidade comum que a China quis implementar, tentou equilibrar um monte de prato, não conseguiu, que vai flexibilizar, mas, cara, a China é China. O fato do modelo político da China, eu vi uma parada que eu achei surreal. Queria-se criar um trem de alta velocidade de São Francisco e Los Angeles. Ponto. Espetacular a demanda, o cara nos Estados Unidos não conseguiu. Por quê? Prefeituras de pequenas cidades, não, aqui não vai passar. E não Essa é a passa. diferença pra China, né? A China fala, quem vai passar? Vai, você sai daqui. Mas eu nasci aqui, meu tataravô andou nessa fazenda 7 gerações. Muda. Então, a China vai ganhar, na minha opinião, a China tem, hoje, a grande vantagem comparativa da China não é salário. Salário já é Sudeste, não é mais, é infraestrutura, cara. A logística na China, aquela que você mostrou, que você falou, o negócio do trem-bala. Olha a malha ferroviária de trem-bala que tem a China. A vantagem comparativa da China, na minha opinião, vai ser logística e infraestrutura. Então, eu ficaria Alibaba e Xiaomi. Eu ficaria Alibaba e Xiaomi. Mas a gente vai receber dislike, né? Pô, cara, bota tudo chinês, comunista, porra. Tá aí a última, Toyota ou Tesla? Pai. Maior do mundo contra uma, quem sabe, no Aí eu vou futuro. ter que ficar com a empresa. Desculpa aí que é a Toyota. brincadeira, mas de Deus, né? Porque Elon Musk é a versão. Caralho. Não posso falar isso aqui, né? Mas o cara é absolutamente. Assim, eu brinco, isso é uma brincadeira, óbvio, né? Mas eu vou ficar com a Tesla porque o cara é absolutamente um ser humano diferente de todos os outros, né? Eu acho uma coisa assim inimaginável, inacreditável. Assim. Eu sou chonado no Elon Musk, acho o cara foda demais, tá ligado? Então. Porra, eu vou ficar com a Tesla. Eu vou ficar com a Toyota porque, tipo assim, eu até brinco, cara, eu tenho um filho de 15 anos. E ele fala, filhão, Tesla é sonho, cara. Pô, o cara não produz carro, não consegue nem. E vale mais que todos os outros, é sonho. Tem muita hype, sabe? Muito. O cara. A Tesla é ridículo. Tudo é o cara é um deus. E o cara toca, vira ouro. Pô, primeiro que se o cara não é Deus.
Vou mudar de opinião, vou com motinha aqui. Vou disparar. Eu esqueci que Tesla tá tipo 200 vezes o lucro. Sai fora. Pô, mas pra 10 anos não tem balanço. haja crescimento, né? Não, Haja pra 10 anos é pensar Não, mas lá haja pra frente. crescimento. Né? Pô, a Tesla vale mais que todas as outras juntas, cara. Junta Volkswagen, Mercedes, Porsche. Pô, não, Não, eu vou falar, vou ficar com a GMzinha. o Paulo que deu Pô, a GM é demais, cara. A GM é uma Toyota com uma Tesla lá dentro. Vocês têm, né, na carteira? A gente não tem porque a gente tá short lá fora, a gente zerou por causa disso, mas a gente tá toda hora olhando pra ela assim, falando, cai mais um pouco, a gente vai... Eu vi a tese deles, bem legais. Animal. Penúltima pergunta. Só tem uma vaga no teu time. Washington ou Fred? O Washington antigo? Coração Valente? Coração Valente ou Fred? Fred, só tem uma vaga no teu time. Qual dos dois? Fred. Louco Abril ou Túlio Maravilha? Porra, Túlio Maravilha, óbvio. Túlio Maravilha. Óbvio. Louco Abril é branco, então. Não, o Louco Abril foi legal, mas, cara, o que o Túlio fez em 95 ali, meu irmão, difícil alguém fazer igual, né? Fechado. Onde é que te achamos, Motinha? Fala aí, por favor. Vocês conseguem me achar na Genial Investimentos, no YouTube de Genial Investimentos. A gente faz um monte de live lá. Eu praticamente virei um youtuber. E aí, minha esposa escuta mais a tua voz do que do próprio chefe. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Sai da mesa, praticamente. Hoje em dia eu não pego mais quase nada. Você faz um morning call que é do cara. É muito bom. Denso, é muito bom o morning call. Eu não sei se é bom, mas eu me esforço, cara. Não, é bom pra caramba. Cobre tudo, é animal. É tipo, a mim, sabe? É quase que amanhã eu vou fazer prova. E eu tenho uma loucura que todo dia eu quero fazer um melhor que o do dia anterior. Muito louco isso, né? Acordo 5h30 da manhã. Aí, pá, então tem toda uma rotina. Vou ver China primeiro, vou ver China primeiro, depois vou ver isso. Rodo minério, rolo commodities, rolo isso. É do caralho, Morning Call do Motinha. Porra, me esforço. Sou cliente. Então, Morning Call é 8h40. 8h45, aí não tem hora pra acabar. Tem dia que acaba depois de 9 minutos. Depende dos dados, né? Se tem dado, vai pra 9h40. E também do conteúdo, tá legal, tá, o debate tá legal. Aí depois tem um que a gente começou no início desse ano, que tá do ano passado, que tá bombando, o tal do Resumo da Manhã. É 1h da tarde, cara. Caraca, que legal, hein? Eu sozinho, naquele estúdio maravilhoso, parece professor, me espelho no Cabral, né? Mãozinha pra cá, mãozinha pra lá. E depois do fechamento, 5h30 da tarde, e toda quarta-feira pós-Copom, eu tenho o privilégio de fazer uma live com o professor Zé Márcio, que é um dos caras assim, meu ídolo. O professor Zé Márcio Camargo é meu ídolo. Fechou. E você, Luiz? Só fazer um parênteses aqui, que eu falei muito do que eu acho que é o correto, mas o Motinha tem uma leitura muito clara do que o mercado acha que é o correto. E no final do dia... É o que vale isso. É o que vale. Eu acho que importa mais o que o Motinha, fala. Tipo assim, então... não interessa você saber quem vai ganhar o concurso de Miss. É sim, o burburinho antes. Exato. Se você é estopado, não adianta você estar certo no momento errado. Exato. Você tá errado. Você vai ser estopado, você não vai ter caixa, você não vai ser expulso do mercado. Fechou. E você, Luiz? Onde te achamos? Tô no Twitter, né? Também tô no Twitter. No Twitter, @LuizFAlves ou algo do tipo. @FundoVersa, né? Que é o da Versa. O nosso canal no YouTube lá, @VersaAssets, tá parado, né? Paradinho, tá paradinho, mas ainda tem uns videozinhos legais lá. E no Instagram também, temos Instagram, @VersaAssets. Mas o nosso canal de comunicação, onde a gente coloca bastante coisa, onde a gente publica as cartas, onde a gente tem uma coisa muito maneira também, que é a publicação automatizada instantânea dos principais indicadores econômicos. Do IPCA eu vejo direto lá. Eu uso na live e puxo lá, do Interversa. Deixa eu ver a abertura da inflação. Versão, ainda bota e fala. Que legal, cara, demais. Lá, Twitter Versa. E agora ele tá. O Tariq faz, né? Agora ele tá indo pra economia americana. Então tá começando a abrir payroll, tá começando a abrir as outras coisas. Então é tudo por lá. Lá que a gente divulga as cartas, os indicadores econômicos, lá que a gente fala o que a gente tá fazendo. Então o Twitter é o nosso principal canal. Fechou. Só uma coisa, eu tive o privilégio de conhecer o Luiz quando eu trabalhei no Itaú, isso faz tempo. Ele é garoto, mas já era diferente. Putz, eu conheci você no evento da Capital antes do Covid. Você e o Breda. Exatamente. Acho que aquilo lá foi tipo 2007, né, mano? E também tem outra coisa. Agora, sério, é uma pena você ter dado menos gás no canal do YouTube da Versa. Ele é didático, cara. Eu lembro de tinha uma pegada muito louca. Eu já via vídeo antes de conhecê-lo pessoalmente. E tinha uma pegada muito louca, umas brincadeiras, botava uns olhos de fundo de garrafa. Linguagem. Volatilidade. O que é volatilidade, cara? Era uma pegada assim, eu falei, caramba.
Esse cara leva jeito pra conseguir misturar Apesar de sério. botafoguense, é gente boa. Né? Acho que isso ajuda. Porque o time não ganha nada, né? Então fazer coisa boa no YouTube, né? Cara, eu tenho um sócio que eu não gosto de futebol. O negócio dele é surf. Aí ele pergunta qual é o seu time? Ele falou, eu sou Botafogo. Eu falei, cara, mas por que Botafogo? Eu falei, porque Botafogo ninguém briga comigo. Todo mundo tem pena, eu gosto, não sei o quê. É tipo a Lusa, né? Portuguesa aqui em São Paulo, né? Não, isola, porque o Lusa acabou, né? Não, a Lusa tá voltando. Voltou. Agora é divisão. Divisão do estadual. Vocês que se cuidem lá, sem Unimed, sem influenciador aí, ó. Tranquilo. Estamos confiantes. Você viu o jogo ontem? Ganhamos 5-3 do Atlético. Caralho. Chocolate. Não vi. 5-3 dando chocolate. Hoje é o dia do fogão. Chocolate que é distribuindo da arquibancada. Não, né? Veja. Eu vejo. Demais. Então, povo, muito obrigado. Até uma próxima aí, se Deus quiser. Valeu. Pô, obrigado e desculpa aqui o prolixo do Motinha, porque faltou... 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Eu fiz uma que tinha 3 subdivisões. Boa. Pô, muito obrigado. Muito obrigado, Cabral. Foi um prazer enorme, diversão pura. E é um prazer dividir essa bancada aqui com o Luiz, que é uma aula. Pô, eu agradeço também, foi sensacional. Obrigado. Última pergunta agora que eu quero fazer pro Luiz, tá? Pro Luiz. Você acha que o Bova 11 bate o CDI? Porque eu sei que o Versa vai bater. Isso aí pra mim é tá no-brainer. Tá duro. Não, tá duro, eu sei, mas vai bater. Eu vou te responder. Bova 11 bate o passivo, bate ou não o CDI? Em quanto tempo? Em 3 anos. Então, você sabe que pra bolsa existir, você tem que ter uma coisa chamada prêmio de risco de ações, o tal do Equity Risk Premium, né? E no Brasil, você tem muita dificuldade de achar o Equity Risk Premium. Aí eu te pergunto, por quê? Porque a taxa de juros no Brasil é historicamente descalibrada, cara. Entendeu? Porque o fiscal do Brasil já galera. Então, resumindo, bate ou não? Voltamos. Então, bate ou não? Então, resumindo, com esse juro aí, do jeito que tá, não bate nem fudendo. Desculpa o francês. Se chegar assim o teu dinheiro, tem um CDB de 3 anos pagando 14%, 15%. O meu alento... tem CDB pagando 15,80. O meu alento é acreditar que não vai ficar nesse nível durante muito tempo. Entendeu? 15,80 para 5 anos com a FGC. É isso. Vai olhar como pra bolsa, mano. Entendeu? Pra bolsa a gente olha pro Versa. Pro Bova 11 vai ter que achar muita coisa barata e tal, mas pra poder bater esse CDI aí, enquanto continuar nesse patamar. Cara, que depressivo, né, cara? Isso é o paraíso do rentista. Eu tenho vergonha, cara, tenho vergonha. Eu também. Juro que o Brasil paga, eu tenho vergonha. Concentra a renda, é uma desgraça. Eu tenho vergonha. Eu colho algum benefício disso? Não vou ser hipócrita, colho, mas eu tenho vergonha. Tenso. Então valeu, meu povo. Muito obrigado. Um abraço. Falou.